Está no ar a conversa de redação desta sexta-feira, 30 de dezembro, comigo João Felipe Lolli. Estou também com Eduardo Costa, Hugo Sérgio e Wellington Campos na edição especial deste quadro, que comenta o legado, as homenagens, a história e a grandeza de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, que partiu ontem aos 82 anos. Eduardo Costa, começo com você, porque no esporte é mais do que clara a grandeza de Pelé, multicampeão com o Santos, com a seleção brasileira. O que você pode dizer para nós do Pelé, além do esportista? Como você enxerga a figura dele e qual que é para você o maior legado que o Pelé nos deixa? Bom dia. Bom dia a todos. Eu fico à vontade para falar de Pelé na frente de Hugo Sérgio e Wellington Campos, dois cronistas esportivos de renome nacional, no caso do Wellington, então, recentemente homenageado pela FIFA, exatamente pela sua introdução. A figura do Pelé transcende a questão do futebol. Não é só a bola. Concordo com o Juca Kfouri que morreu o Edson, mas o Pelé é eterno. E nessas andanças que a vida nos leva, eu descobri que você não consegue falar de Brasil no leste europeu, na Rússia, nos Estados Unidos, no Canadá ou no Paraguai, sem que alguém pergunte sobre Floresta e Pelé. Isso é para qualquer parte do mundo. Recentemente estávamos lá no Catar e era impressionante a quantidade de árabes com camisas do Brasil. De Neymar, que é o craque da atualidade, a criançada, de Messi, de Cristiano Ronaldo. E aqueles mais tradicionais, aqueles mais sessentões que nem eu, com camisa do Rei Pelé. Como é que eu vou explicar para os mais jovens que estão dentro do carro do papai agora a importância do Pelé? Eu quero fazer aqui uma comparação. Primeiro, vamos citar alguns craques do momento. O Messi, provavelmente, dribla melhor do que o Pelé. Esconde a bola melhor do que o Pelé. O Mbappé, o 10 francês, provavelmente é mais rápido que o Pelé. O Cristiano Ronaldo, o famoso português, provavelmente cabeceia melhor do que o Pelé. Ele numa dividida com o Beck, ele é mais forte. Numa subida, o que eu já vi esse Cristiano Ronaldo subir é um negócio que eu nunca vi ninguém fazer. Aquele Modric da Croácia, que tirou o Brasil da Copa, provavelmente ajuda mais no sentido de time, de marcar, do que o Pelé. O Neymar provavelmente bate uma falta, dependendo do estado de espírito dele, melhor do que o Pelé. E aí eu vou pedir licença aos mais novos para voltar na minha época de futebol, que eu vi Pelé jogar e eu tinha um ídolo, que será ídolo meu eterno, hoje é meu amigo, que é o Reinaldo. O Reinaldo tinha uma explosão, dadas as suas condições físicas inferiores à do Pelé, por contusão, ele tinha uma explosão maior do que o Pelé. Então por que o Pelé é o maior do mundo? Porque pega todas essas características dos outros, junta tudo, ele é imbatível. Quando você junta tudo, ele é melhor disparado. Quem está dizendo isso não sou eu, foi Maradona, que escolheu jogar com a 10 por causa do Pelé. E por mais que os argentinos brincassem, tentassem fazer uma rivalidade, ele sempre falou, não, o cara é o cara. Mas se alguém não concorda comigo, dá uma espiada nos jornais do mundo, os jornais do mundo desenvolvido, do mundo em desenvolvimento. O reconhecimento é unânime. E o Pelé não era só o jogador, ele era o atleta, ele era o líder. Quem escutou o Tostão falando ontem dele, viu que, além dele ser aquilo tudo dentro de campo, fora ele era um cara alegre, parceiro e verdadeiramente líder. Ô, gente, vamos combinar uma coisa? Você não era nascido, olha. Mas em 1970, quando veio o Tri, ninguém imaginava que o Piazza ia ter lugar no time, porque o camisa 5 era o Clodoaldo, mas o Piazza jogou na zaga ao lado do Brito. Todo mundo se perguntava, mas como é que Gerson, Rivelino, Tostão, essa quantidade de canhoto vai jogar? Eu imagino que o Saldanha lá no vestiário falou, e aí, Pelé, se é bom, põe os 11 bons, irmão, que se dando, nós ajeitamos. É diferente de um Neymar. A gente sabe que tem o talento que Deus deu, mas não, insiste em não crescer. Insiste em não crescer. Não lidera ninguém, não agrega ninguém, não tem empatia. Então, é isso tudo, sabe? E outra coisa que eu vi uma dividida do Pelé com o Procópio. O Procópio foi um zagueirão que tinha respeito de todo mundo. E ele foi no Pelé umas 2 vezes, na terceira ele saiu de campo, ficou um tempão fora dos gramados. Até nisso o Pelé era diferenciado. Aqui, para os que não o viram jogar, tudo isso que está no DVD é pouco.
Deixa eu conectar o Wellington Campos e pedi-lo, ídolo, para começar dizendo... Fala, meu ídolo. Quantos anos você tem de cobertura de seleção brasileira? E quero ouvi-lo também, não com informações, com dados que você, com muita precisão, traz para o ouvinte da Itatiaia. Quero que você diga como que o coração de alguém que há décadas acompanha futebol e seleção brasileira recebeu ontem a notícia da morte do Pelé. Como está o seu coração? Você que a gente carinhosamente chama de ídolo, mas ídolo mesmo é o Pelé. Com certeza, com certeza. Se eu te contar que eu já chorei, você vai acreditar, porque eu já chorei sim. Porque eu me emocionei com várias homenagens que eu vi de Pelé. E você sabe que eu já ouvi de tudo de Pelé. Coisa boa, coisa ruim. Mas quando eu convivi com Pelé, que foram algumas vezes, Papai do Céu me privilegiou em conseguir entrevistar Pelé, foi da melhor maneira possível. Parecia que o Negão me conhecia já há 30 anos, que eu deveria ter feito jogos dele em 1957, quando ele chegou à seleção brasileira. Você me perguntou quantos anos, né, de seleção. Sim. Minha primeira vez cobrindo seleção foi com Carlos Alberto Silva, em 1987. Né? Então tem um tempinho aí. E em cima do que disse o Eduardo, uma frase do Gerson Canhotinha de Ouro, que você citou, e que eu convivo com ele no Rio de Janeiro, o Gerson fez um depoimento sobre o Pelé dizendo o seguinte: quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. E define tudo aí que o Eduardo, poeticamente e brilhantemente, falou. Deixa eu recorrer a Nelson Rodrigues, que eu adoro o Nelson Rodrigues. E Nelson Rodrigues, sobre Pelé, dizia: o Pelé pode virar-se para Michelangelo, Homero ou Dante e cumprimentá-los com intimidade. Como vai, colega? Porque era um gênio da bola, era um artista. Então, tudo isso foi Pelé. Meu convívio com Pelé, algumas vezes, mas duas me chamaram a atenção, porque eu vi Pelé carregar a tocha, né, olímpica no Rio de Janeiro e se emocionar e chorar como criança porque não jogou uma Olimpíada. Imagina Pelé chorando ao meu lado. Lógico que o Wellington Campos desabou junto com o rei do futebol. E depois, gosto muito de contar essa passagem, voltando da Copa das Confederações em 2005, na Alemanha. Na segunda-feira, após o Brasil ter vencido a Argentina de 4-1, troço assim, Adriano acabou com o jogo, Adriano Imperador, e estávamos no aeroporto de Frankfurt para retornar. Saíam dois voos, um para São Paulo, outro para o Rio de Janeiro, no mesmo horário. Estávamos eu, Heraldo Leite, da Rádio Globo, do Rio, Wagner Menezes, da Rádio Tupi, do Rio, os três prontos para embarcar, quando vimos Pelé passando para pegar o voo para São Paulo. Pegamos nossos gravadores Manatis ainda de pilha grande e de fita cassete e de microfones em punhos, saímos correndo atrás do Pelé, que caminhava junto com seu empresário para o embarque. O empresário: não, Pelé não pode falar porque ele vai perder o voo. E aí o Pelé: não, vou falar sim. Pode ser na porta ali, na entrada para o embarque? Lógico, Pelé. E chegamos ali e combinamos de fazer cada um 3 perguntas. Olha, 3 perguntas para o Wellington Campos na Itatiaia, 3 perguntas para o Heraldo, 3 perguntas para o Wagner, 9 perguntas para o rei do futebol sobre a participação do Brasil, que tinha conquistado a Copa das Confederações e Adriano Imperador tinha arrebentado. E quando, né, fizemos a terceira rodada de perguntas, a gente agradeceu o Pelé e ele disse: olha, ficou ruim. Vocês não gostaram? Vocês pararam de fazer a entrevista porque não tem conteúdo? E a gente, pelo amor de Deus, Pelé, a gente não sabe nem como te agradecer. Você é o maior do mundo. Era Pelé desta maneira com a imprensa. Então, eu vou ficar aqui esses dias todos, eu vou tomar bastante água porque eu vou me desidratar de tanto que eu vou
chorar por Pelé, mas chorar de alegria, porque gênio do futebol, que Minas Gerais deu e o mundo adotou. Hugo Sérgio também com a gente nessa edição especial do Conversa de Redação. Hugo, você e eu temos aí uma idade um pouco parecida, né? Na casa aí dos 30 e poucos. Não tivemos o privilégio de assistir ao vivo a Pelé, vimos imagens, lemos sobre ele, ouvimos relatos de pessoas que o viram e o conheceram. Como que a gente fala para a geração mais jovem, para aqueles que estão agora ouvindo a Itatiaia com o pai, com o avô, acompanhando Conversa de Redação, como é que a gente fala para essa geração do Pelé? É aquela frase, né? Se não fosse Pelé, se não tivesse nascido Pelé, nasceria bola. Representa o futebol, bom futebol, dentro e fora de campo, uma figura fantástica, muito simples, é um verdadeiro ídolo, o único tricampeão mundial, vai deixar saudades. E duas situações curiosas, e o Wellington vem já já, uma delas aqui é a expressão gol de placa, Loli, Eduardo e Wellington. O rei do futebol Pelé, que morreu ontem aos 82 anos, ele foi protagonista de um lance que originaria mais tarde uma expressão famosa no futebol brasileiro, que é o gol de placa, o termo que é usado até hoje para um gol de beleza rara. Março de 61, em uma partida contra o Fluminense de Tele Santana, o ex-jogador do Santos arrancou com a bola, driblou 6 adversários e finalizou na saída do goleiro Castilho no final do primeiro tempo. Maracanã lotado de torcedores tricolores e fizeram a festa, aplaudiram. O time paulista venceu por 3-1. O gol foi tão bonito e impressionante que o jornalista Joemir Betting, que na época trabalhava no jornal O Esporte, ele mandou fazer uma placa de bronze para colocar no saguão do Maracanã. Na placa haviam os dizeres: neste estádio, Pelé marcou no dia 5 de março de 61 o tento mais bonito da história do Maracanã. Depois a expressão passou a ser usada para homenagear outros gols espetaculares marcados por craques do futebol brasileiro e que também mereciam uma placa. O termo ainda está na música Fio Maravilha, de Jorge Benjó, de 72. Não há registros em vídeo do gol de placa de Pelé. Foi uma pintura, né? Ô, Loli, Esse é o Diga, detalhe. Eduardo. ô, Loli, tem duas coisas que precisam ser ditas porque elas resumem Pelé para a humanidade. O Wellington disse que ele estava chorando ao carregar a tocha, porque nunca disputou a Olimpíada. E, no entanto, ele foi eleito o maior atleta de todos os tempos pelo Comitê Olímpico Internacional, sem ter disputado a Olimpíada. Outra, que eu acho assim, todo mundo já ouviu falar uma frase de Andy Warhol, de que todos nós teremos 15 minutos de fama. Pois em 1970, ele fez uma serigrafia do Pelé, foi vendida depois por quase 4 milhões de reais, e ele disse que, ao contrário de nós outros, que teremos 15 minutos de fama, o Pelé teria 15 séculos de fama. Wellington Campos, a genialidade de Pelé pode ser vista também pelos gols que ele não fez, mas que ficam gravados na memória de muitos de nós, em especial 3 situações na Copa do Mundo de 1970. Aquele lance contra o goleiro uruguaio Mazurkiewicz, que ele dribla o goleiro sem a bola, a tentativa do gol do meio de campo contra a Tchecoslováquia e a cabeçada fantástica defendida pelo goleiro inglês Gordon Banks. Até quando o homem não faz gol, Wellington, a imagem fica marcada. E Pelé é tão gênio, é tão brilhante, ele permitiu que cinegrafistas e os editores mexessem nesses lances e naquele drible, né? Em cima do Banks a bola entrasse, a bola do meio campo também entrasse, mas o que imortalizou ainda mais Pelé foram esses lances sensacionais e, sem dúvida, é um momento que o mundo todo reverencia o rei do futebol. E ontem eu estava ouvindo a narração do Odovaldo Cosi do milésimo gol do Maracanã. Pelé e seu Dondinho eram torcedores do Vasco da Gama, né? Aprenderam a ser Vasco lá em Três Corações. E Pelé disse várias vezes que só chegou à seleção brasileira porque ele foi emprestado pelo Santos para jogar num combinado com o Vasco da Gama e foi visto pela imprensa, pela comissão técnica da seleção brasileira, a capital era no Rio de Janeiro, e aí Pelé foi convocado aos 16 anos. Aí no dia 19 de novembro de 1969, quis o destino que Pelé fizesse o seu milésimo gol
em cima do seu time do coração, o Vasco da Gama, né, em cima de um goleiro argentino, Andrada, que quase defendeu. Pelé rodou o Brasil e a imprensa atrás dele para aquele milésimo gol, né, que Pelé marcou. E, sem dúvida, é outro feito. Pelé conseguiu transformar o que era simplesmente um jogo de bola numa obra de arte. E a gente vai contar aqui outras. Tem uma que eu vou tentar buscar mais detalhes em Santos, tentar alguém ainda que esteve naquela partida. O Milionários da Colômbia contratou o Santos para fazer um amistoso. E aí o estádio lotado. E aí o que acontece? Com 10 minutos o árbitro da partida expulsa Pelé. O estádio, né? Os torcedores invadiram o campo e mandaram tirar o árbitro e botar o Pelé de novo no jogo de futebol. Acho que eu já falei demais, meu ídolo. Duas rapidinhas. Uma, ele disse, foi muito criticado quando abandonou o futebol e voltou a jogar pelo Cosmos nos Estados Unidos. Virou herói lá e disse várias vezes que voltou porque o contador dele falou assim, vai porque você está quebrado. Diferença de tempo de futebol, né? Estima-se que se ele 7 milhões hoje, de dólares era o contrato. Estima-se, 200 milhões de reais aproximadamente hoje. Estima-se, Edson, que se ele estivesse jogando hoje, ele ganharia 1 bilhão e 200 milhões de euros por ano. Outra dele, essa é mais recente. Pelé, e a morte? Ele falou, ela não escolhe não. Então, se o Pelé morreu, gente, vamos baixar nossa bola, não é o Hugo Sérgio? Falou tudo, viu? Uma das coisas que me chama a atenção, e eu quero encerrar o Conversa de Redação especial desta sexta-feira, é a preocupação do jogador ao fazer o seu milésimo gol. O Wellington narrou bem, 19 de novembro de 1969, Maracanã, Santos e Flamengo, de pênalti. Pelé faz um gol que o goleiro, inclusive, ficou muito chateado, porque ele ali se lamenta por não ter defendido. O time do coração, o time do coração do Pelé, né? Santos e Vasco. E o Pelé faz o gol, o goleiro ali se lamenta muito, quase que ele fez a defesa. E aquele momento que é um momento de apoteose para o atleta, que é um momento de explosão, de alegria, ele é carregado e quando naquele momento perguntado qual é o sentimento que vem, o que ele responde? Pensem nas crianças deste país. Invistam em ações que combatam a fome e proporcionem às crianças um caminho digno, seja pelo esporte, seja pela educação. Um excelente recado que eu quero lembrar no encerramento deste Conversa de Redação especial. E que termina, Wellington? 10 segundos. O Pelé sai do jogo para comemorar o milésimo gol e entra Jair Bala no lugar dele. Só isso. Outro grande atleta que nos deixou recentemente foi lembrado e homenageado também no microfone da Rádio Itatiaia.